Na história do povo de Deus, sempre existiram os profetas. O Deus chamou profetas durante o tempo em que falava com esse povo de Deus através dos homens. Os profetas têm uma história interessante, porque na maioria dos casos nós não sabemos muita coisa sobre eles. Às vezes o nome do pai, a família, mas pouca coisa assim. O profeta é alguém que é escolhido. O profeta não se escolhe. O profeta não é uma profissão. O profeta não é um ofício. Por isso que o profeta não é empregado, não é funcionário dessa ou daquela realidade. O profeta também não é alguém que escolhe lados, que faz opção por ideologias. Hoje existe uma grande confusão com isso, porque tem muita gente que se declara profeta disso, daquilo outro, mas não passa de opções ideológicas. Pessoas que querem defender uma coisa, pessoas que querem fazer uma opção por uma realidade e se autodenominam profetas de Deus, profetas escolhidos por Deus, ou que estão falando aquilo que Deus quer. O profeta não se escolhe. O profeta, ele não se autodetermina, ele não se autonomeia profeta, mas o profeta é alguém escolhido por Deus. Fundamento da missão profética é a escolha de Deus. O que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, é a história de Jeremias, que fala que desde o ventre materno, Jeremias foi escolhido, foi alguém chamado para uma missão. É claro que aqui existe também a liberdade do profeta que responde à vontade de Deus. Deus faz uma escolha, mas a vocação também é uma resposta humana diante da escolha de Deus. Por isso é o encontro de duas vontades, a vontade de Deus que chama e a vontade do profeta em corresponder, em responder à vontade de Deus. E é nesta obediência religiosa que escuta a vontade de Deus, que vai se configurando, que vai se formando aquilo que é a missão do profeta. Como o profeta não tem compromisso com outras realidades, senão com o próprio Deus, o profeta precisa escutar a Deus, e o profeta fala aquilo que Deus inspira, aquilo que Deus insufla na vida desse profeta. O profeta corresponde à vontade de Deus, mesmo que isso desagrade as muitas vontades humanas. E aqui está um termo de comparação, ou um termo para a gente perceber o que é vontade de Deus e o que é vontade humana. A leitura do Evangelho, ela nos coloca diante desta situação. Jesus está começando a sua missão, o seu trabalho missionário. Jesus está começando a sua ação em toda aquela região. E aí, Jesus entra na sinagoga. O que é a sinagoga? Sinagoga é a casa de oração, é onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus. O Evangelho da semana passada, ele nos colocava diante disso. Jesus entra na sinagoga, toma o livro da leitura, abre no profeta Isaías, faz uma proclamação e todas as pessoas ficam admiradas, esperando aquilo que é a palavra que sai da boca de Jesus. Querem escutar Jesus. Eles estão admirados, mas nós conhecemos esse Jesus. Ele é filho de José, ele está aqui entre nós. A sua parentela nós sabemos de onde é. Nós sabemos quem é este homem. Daí Jesus faz este anúncio, ou Jesus fala desta palavra. Hoje se cumpriu esta palavra, e começa a fazer algumas comparações. Mas estas comparações desagradam aqueles que foram para escutar a palavra de Deus. Muito interessante isso, né? Querem escutar a palavra de Deus, mas quando a palavra de Deus desagrada os ouvidos, então ela se torna uma palavra incômoda.
ela começa a incomodar, ela começa a tirar daquela situação de conforto, de tranquilidade, ela começa a mexer com a vida, ela começa a apontar o caminho da verdade. Aí já é uma palavra que incomoda e, portanto, nós não queremos mais ouvir esta palavra. De fato, Jesus é expulso da cidade, é levado ao ponto mais alto desta cidade para ser jogado no precipício. Por quê? Porque a palavra de Deus incomoda. Quando a palavra de Deus começa a mexer com a nossa vida, então nós não queremos mais ouvir esta palavra. O grande problema é que às vezes a palavra de Deus incomoda tanto que a gente começa a procurar alguém que fale da palavra de Deus aquilo que nós queremos ouvir. Quando nós começamos com isso, então tudo na igreja está errado, tudo na igreja não serve, tudo na igreja está contrário. E aí a gente começa a buscar alguém que fale aquilo que eu quero ouvir. De fato, o que essa pessoa está procurando? Um Jesus que seja light, uma fé que seja de acordo com a minha vontade, uma fé que não me aponte princípios, que não me aponte uma moral, uma fé que não me faça interagir com o mundo para ser no mundo um sinal, uma testemunha, mas uma fé que aceite o meu jeito de ser, a minha forma de pensar e de fazer as coisas. E daí, cada um procura escutar apenas aquilo que quer ouvir da palavra de Deus. A palavra já não é mais algo que provoca, mas a palavra precisa se adequar aos nossos tempos. É muito comum a gente escutar essa frase assim: a igreja precisa se atualizar, a igreja precisa responder de acordo com os nossos tempos, a igreja precisa fazer isso ou fazer aquilo. De fato, nós queremos uma igreja, nós queremos uma palavra de Deus que concorde com todos os equívocos, com todas as coisas que estão erradas, e nós sabemos que estão erradas, mas nós queremos uma fé que seja assim, uma fé que seja dessa forma, desse jeito, desta maneira. Por isso Jesus foi expulso daquele lugar, Jesus foi expulso da sinagoga, Jesus foi expulso da cidade, Jesus foi rejeitado, porque tinha uma palavra que incomodava os fariseus, que incomodava os mestres da lei, que incomodava as pessoas do seu tempo. E hoje não é diferente. Nós também encontramos, mesmo dentro da igreja, pregações e anúncios da palavra de Deus que vão na contramão daquilo que Jesus fala, daquilo que o próprio Evangelho anuncia. Por quê? Porque às vezes queremos agradar os ouvidos da plateia, os ouvidos da multidão. E a palavra de Deus não se presta a isso. Isso não é profetismo. O profetismo é a escuta daquilo que Deus fala pela sua palavra e o anúncio, a proclamação desta palavra que mexe com a nossa vida. O Papa Francisco falou uma frase muito interessante, uma das tantas que o Papa fala, né? Tantas frases interessantes que o Papa Francisco fala. Mas ele disse assim: uma fé que não nos deixa em crise é uma fé em crise. Uma fé que não provoca em nós nenhuma mudança, nenhuma transformação, que não nos faz olhar para as coisas e perceber a diferença entre o certo e o errado, é uma fé em crise. É uma fé onde nós vamos simplesmente para alimentar alguma coisa, mas isso não é uma experiência de fé autêntica. Por isso, o profetismo, ou a fé profética, aquela fé anunciada por Jesus Cristo, ela nos chama, ela nos convida sempre à conversão. De quais realidades a palavra de Deus hoje nos convida à conversão? É assim que a nossa fé aumenta, é assim que a nossa fé cresce, é assim que a palavra de Deus nos transforma. Ela entra pelos nossos ouvidos, chega ao coração e provoca uma verdadeira mudança, uma mudança que nos faz ser autênticos. Fé, esperança e caridade, neste diálogo com Deus, nesse diálogo que escuta a palavra de Deus, é que nós realmente fazemos a experiência da fé cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.